Então, gente, comecei a gravação. E aí, nós vamos começar, né, esse sexto encontro. Vocês estão vendo já a tela de compartilhamento? Tá conseguindo ver? Sim. Sim. Ótimo, obrigada. E aí, eu intitulei, né, como Desafios de Amamentação na Atualidade, porque são questões que são atuais e que podem, de fato, ser um desafio. Né? Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre esses desafios, né, hoje e no próximo encontro. Nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre o álcool e a amamentação, o uso de medicações variadas e sobre a volta ao trabalho, que é um grande desafio da atualidade, né? No sentido de que quando a gente pensa, né, na atualidade, nós, mulheres, estamos no trabalho, né? Diferente de nossas antepassadas, a maioria delas pelo menos, e que a amamentação, ela de fato pode ser uma barreira no processo de amamentação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, grande parte desse momento é sobre essa volta ao trabalho, porque além de discutir essas questões, eu vou trazer para vocês protocolos de armazenamento, aquecimento, né? Quando é para a gente fazer doação, quando é para uso do próprio bebê, que existe diferença, e a gente vai discutir praticamente sobre isso, né? Grande parte da aula é sobre essa volta ao trabalho, que seriam orientações para a gente dar também para essa mulher. E aí, por fim, eu vou discutir com vocês um caso, na verdade, eu vou trazer para vocês um caso atual que eu tenho acompanhado e um caso bem desafiador, para que vocês possam também compartilhar experiências e a gente poder trazer uma questão mais prática para esse momento, tá? Então, primeiro, eu trago sobre o álcool, né? O álcool é uma questão muito importante e atual também. Por quê? Porque desculpa, o álcool, né? Ele faz parte do dia a dia de muitas pessoas e de muitas mulheres também, né? Há mais ou menos 2 semanas, eu fui ver uma pessoa que teve bebê na maternidade. E quando cheguei lá na maternidade mesmo, né? Ela estava ali com o bebê, com poucas horas de nascido. Ela me perguntou: eu vou poder beber agora? E eu até fiquei surpresa, porque nunca ninguém tinha me perguntado de forma tão precoce sobre isso, mas ela me perguntou. E aí ela falou assim, logo em seguida: nossa, porque eu passei toda a gestação, você bebeu um gole de álcool, e eu não vejo a hora de poder tomar uma taça de vinho. E aí a gente conversou sobre isso, né? E de fato, nós, seres sociais, o álcool faz muito parte da socialização, principalmente, né, onde nós vivemos. E muitas vezes, orientações radicais do tipo assim, a mulher que amamenta, ela não pode ingerir álcool, isso pode ser, inclusive, desfavorável para a amamentação, porque a gente tem que considerar que momentos de lazer, que tomar uma cervejinha, beber uma taça de vinho, pode ser algo muito importante para essa mulher, e que ela pode pesar que, de repente, a amamentação ela não vá se estender muito, né? Justamente por essa falta desses momentos de lazer. Eu vi que alguém está reclamando que está travando, não sei se está travando para todo mundo, queria saber se é a minha internet, para que eu possa tentar mudar aqui. Aqui tá, aqui tá normal também. Pronto, então acho que o problema é Para aí. mim também tá normal. Pronto, ok, meninas, valeu. Então, gente, né? Essa questão é complexa. E outro dia, né, algum tempo atrás, eu lembro, por exemplo, de ter visto um pediatra postando sobre esse assunto, né? E ele trouxe uma tabelinha, que é uma tabelinha bem famosa, falando quanto tempo a pessoa deveria ficar sem amamentar, dependendo da quantidade de drinks, que eu vou trazer essa tabelinha para vocês. E aí eu lembro que no final, esse pediatra, que é um homem, ele falava o seguinte: mesmo assim, eu quero ver todo mundo comentando, eu não vou beber. Então, eu achei um posicionamento muito radical e machista até, né, do ponto de vista que ele é um homem, que ele não vai, de repente, se posicionar e nem saber o que seria para uma pessoa que gosta, de fato, de ingerir ali o álcool, o que seria esse abrir mão. E aí,
Por que eu gosto de trazer eu estou trazendo essa contextualização? Para dizer que, de fato, na gestação, o álcool ele deve ser zero, né? Todas as evidências apontam para isso. E, embora nós não tenhamos estudos, de fato, com seres humanos fazendo essa comparação, porque isso seria, antes de tudo, uma questão ética muito complexa, a gente pegar a mulher gestante, dar o álcool para ela tomar e ver a repercussão daquele bebê, mas a gente tem estudos outros que demonstram que esse álcool ultrapassa a barreira fetoplacentária, né, e que isso poderia trazer alguns danos, independente da quantidade. No entanto, para a amamentação, esses estudos eles já direcionam para um outro caminho, e é isso que eu vou tentar eu vou mostrar para vocês agora, e para que a gente também tenha uma discussão, um posicionamento um pouco coerente sobre esse assunto, que aí eu vou explicar já já o que seria isso, né? Então, eu fiz uma busca, e aí eu vou trazer algumas coisas para vocês. Dentre elas, né, esse estudo, que é um estudo que não é um estudo recente, foi publicado em 2014, e eu trouxe ele porque, de fato, ele é um estudo que não é novo, para que vocês percebam que as evidências, elas não são tão recentes sobre isso, né? Mas que foi uma revisão sistemática, que, como eu também já expliquei para vocês, no nível da pirâmide, é o tipo de estudo que é melhor, que a gente consegue perceber, né? O que é que esse estudo ele traz? Ele traz que o álcool, ele passa pelo leite humano, sim, né? Que vai ter essa passagem, como vários outros passam. No entanto, a quantidade desse álcool que passa, ele é uma quantidade muito menor do que aquela quantidade, por exemplo, que estaria no nível sanguíneo da própria mulher. E que a própria metabolização, né, do álcool para o bebê é mais ou menos, ela tem aqui ó, um tempo, né, os recém-nascidos, eles metabolizam o álcool em aproximadamente metade do tempo de um adulto. Então, para além disso, para além dessa quantidade ser muito reduzida, a gente teria uma metabolização que é muito mais rápido, né? No final, o estudo mostra também que não existe repercussões, pelo menos não existem evidências que mostrem repercussões mais graves para essa criança, para esse recém-nascido. E aí, eu li outros estudos, né? E a questão é o seguinte: o que é o mais grave quando a gente pensa em uma lactante que está amamentando? Não é necessariamente o álcool que passa pelo leite. E é isso que eu queria trazer para vocês enquanto discussão, para que vocês possam também dar uma resposta assertiva para essas pessoas que lhe perguntam, porque a ideia aqui não é a gente induzir a pessoa que beba, não é isso, longe disso. A questão é que eu posso dizer para essa mulher que ela pode, mas que se ela beber, ela tem que se lembrar de uma coisa, que ela tem um recém-nascido, que ela tem um bebê, que demanda cuidado, que no momento que ela bebe, né, o seu desempenho cognitivo, ele não é mais o mesmo, que a depender do quanto ela beba, ela pode não conseguir responder a tempo à necessidade do bebê. Se ela faz uma cama compartilhada, é totalmente contraindicado que ela beba qualquer quantidade de álcool, porque o álcool pode mudar o padrão de sono, ele pode mudar várias coisas nessa mulher. Então, os estudos eles vão mostrando que o impacto do álcool passado pelo leite, ele pode existir, né? Existem alguns casos na literatura, principalmente quando é pelo uso abusivo, muito embora, quando a gente pega, né, estudos epidemiológicos, são estudos maiores, não existe uma associação positiva, mas a gente tem casos que são descritos, inclusive aqui, nesse artigo que foi publicado pela ABM, né, pela Associação Americana de Amamentação, em que ele traz casos pontuais de mulheres, mas que os estudos maiores mostram que não existe impacto significativo, né, para aquele bebê, mesmo se a mulher beber mais, né, mesmo que essa mulher ela beba além da conta, não vai existir um impacto muito grande, pelo menos até hoje a gente não tem uma evidência forte disso. No entanto, o que é o mais complexo? É que essa mulher ela precisa entender que ela tem um bebê e que ela não vai poder cuidar desse bebê.
Então, qual é a orientação que a gente pode passar para essa pessoa que amamenta? A gente pode dizer a ela que a amamentação, diferente da gestação, ela já não é contraindicada. No entanto, o álcool passa, sim, pelo sangue, e o ideal é que ela guarde o tempo propício para amamentar. Então, se ela vai tomar um drink, uma dose, esse tempo é pequeno, ele vai durar em média de 2 horas, que seria para ter zero álcool no leite, tá, gente? Claro que se ela tomou um drink e amamentou, possivelmente a quantidade de álcool é muito pouca, mas aí a gente não tem como relativizar, a gente precisa estar mostrando a evidência da maneira que ela é. Então, eu vou dizer a ela, se você vai tomar um drink, uma taça de vinho, uma cerveja, você pode amamentar, tomar seu drink, né? Inclusive, você pode, enquanto tá ali, amamentar e logo, imediatamente depois, beber, e aí aguardar 2 horas para amamentar novamente, porque a tabela ela vai mostrar o seguinte, que se eu tomo um drink, né, que vai corresponder a 200 ml de cerveja, ou a uma taça de vinho, ou uma dose de uísque, tem as quantidades que são exatas. Se essa mulher, ela pesa 73 quilos, ela precisa passar 2 horas e 10 minutos sem amamentar, para que não haja qualquer indício de álcool no leite humano. Se são 2 drinks, 4 horas, depois 6, depois 8, então vê que vai aumentando. E vê que esse tempo é maior quanto menos o peso, e ele é menor quanto mais o peso dessa mulher, porque vai existir essa questão mesmo do processamento, né? Agora, então, assim, a gente vai orientando assim, eu quero tomar só um drink, ok. Mas se ela sabe que ela vai para uma festa, por exemplo, que ela vai beber mais, qual a orientação para além disso? A orientação é que ela precisa ter alguém que vai cuidar desse bebê, porque ela não vai ter, né, a habilidade preservada para isso. Então, se ela dorme com o bebê, ela não vai poder dormir. Se esse bebê chorar à noite, talvez ela não tenha mesmo, não esteja com todo o seu desenvolvimento cognitivo funcionante para estar atendendo um recém-nascido. Então, na verdade, essa tabelinha aqui é a tabelinha que vai orientar em termos de quantidade. E aí, o ideal é que antes disso ela possa fazer ordenha para deixar para seu bebê mamar durante esse tempo, se for o caso, seu bebê ele ingerir. E que ela pode beber, ela aí pode curtir, ela pode ir para a festa dela, beber, e depois daquelas horas passadas, ela vai poder amamentar novamente. Então, amanhã, né, depois que já tiver passado esse efeito do álcool, ela vai poder voltar à sua amamentação diretamente no seio em livre demanda. Então, por isso, a amamentação ela não é zero álcool, diferente da gestação, porque na gestação o bebê está ali dentro dela e esse álcool ele vai estar passando a todo momento. Então, basicamente, né, as orientações para a amamentação vão ser essas. A gente pode, né, já fazer essa orientação e de repente ter essa tabela, ou basicamente a gente pensar em 2 horas, porque é como se fosse 2 horas mesmo para cada drink, né? Se eu fosse pensar um pouco na média, seria aí uma média de 2 horas para cada dose que a mulher tem que ficar sem amamentar. Então, gente, sobre a amamentação, basicamente é isso, sobre o álcool e a amamentação. Não tem muito mais para trazer, né? Mas eu queria trazer isso porque eu acho importante, né? Como eu falei, para algumas mulheres isso é importante, muitas mulheres gostam mesmo de beber, de ter seus momentos ali de happy hour, e às vezes isso pode ser uma coisa que junta todas as outras coisas que a gente já sabe que existe na amamentação, na maternidade, na disponibilidade, que podem estar fazendo com que essa mulher decida ou não por continuar a longo prazo amamentando ou por cessar essa amamentação. E aí, sobre a medicação, né, também não vou me deter muito, porque isso vai depender muito de medicação para medicação. Mas eu queria, para quem ainda não conhece, apresentar esse site, que é o site da Elactância. Eu acredito que muitas de vocês podem já conhecer, mas também sei que muitos profissionais que trabalham ali na assistência materno-infantil não conhecem. Então, é Lactância, ele é um site gratuito, de fácil acesso, fácil manuseio. Ele é disponível no idioma inglês e espanhol, mas é muito fácil da gente utilizar. Mesmo que eu vá utilizar no idioma inglês ou espanhol, eu não tenho qualquer habilidade. É muito fácil, porque as medicações elas têm nomes muito similares, independente da língua. Quando a gente começa a digitar por exemplo, dipirona, quando eu começo a digitar dip, aí já aparece todas as opções, e é muito mais fácil para eu
poder identificar e sinalizar ali qual é a medicação que eu quero. O que é que esse site ele faz? Ele vai mostrar se aquela medicação ela é compatível ou não com a amamentação. Porque, infelizmente, existem muitos profissionais que ainda estão desatualizados em termos de medicação e amamentação. Outro dia, né, assim, outro dia não, acho que deve ter um ano ou pouco menos de um ano, eu ainda estava amamentando e eu fui fazer uma ressonância, e era uma ressonância com contraste. E quando eu fui fazer essa ressonância com contraste, eu fui orientada que eu só poderia amamentar depois de 24 horas, sendo que isso não faz sentido, né? Então eu fui buscar realmente o contraste, qual é o contraste? Fui buscar e não tinha sentido. O contraste ele não tinha quantidades suficientes no leite humano que pudessem causar qualquer complicação. Então ele era livre, na verdade não precisava dessa pausa, mas eu fui orientada ali no serviço a ficar 24 horas sem amamentar. E aí como é que funciona? Vocês vão colocar aqui, assim que vocês abrem o site, aqui tem um QR Code, vocês vão se deparar com essa página aqui. Então, é compatível com a amamentação? Vocês vão digitar a medicação, a droga, né? Então, se for uma medicação de marca, eu vou colocar o nome da droga. Se a medicação tem 2 ou 3 drogas, eu vou digitar de uma por uma e eu vou ver de uma por uma como é que tá, como é que é a disponibilidade dessa medicação. Então, eu fiz um exemplo aqui para vocês de uma droga, que é uma droga, acho que das mais consumidas no nosso país, né? E a dipirona. Então, veja, a dipirona, ela não é indicada na amamentação, né, de uma maneira assim aberta, ampla. Claro que a gente vai ler depois os pormenores e vai entender algumas coisas. Mas o que é que fala aqui? Se fala que a amamentação ela tem um risco aumentado. Então, ela é pouca segura. Então, o que é que a gente tem aqui que ela dá? Ele diz que para usar uma alternativa mais segura ou interromper a amamentação. Qual a alternativa segura? Aqui do lado, ibuprofeno ou paracetamol. Então, os dois são seguros e compatíveis com risco mínimo para a amamentação ou para o bebê. Quando a gente vai ler, né, aí depois, se a gente quiser, a gente pode clicar e ler. Ele vai dizendo o tempo de vida, né, meia-vida da medicação, o que é que acontece, que passa. Então, por que que a dipirona, ela tem um risco aumentado? Porque ela passa pelo leite. E aí, se ela passa e o bebê toma, isso vai ter uma contraindicação? Não é essa a questão, mas é que ela não é segura na amamentação porque ela, de fato, vai passar. Então, principalmente nos primeiros 6 meses, a droga de escolha, ela não é a dipirona, ela vai ser ou ibuprofeno ou paracetamol. Eu sei que tem casos que vai ser necessária dipirona, de repente, e que, nesses casos pontuais, né, não vai ter problema, o que eu estou querendo dizer é porque, em quantidades pontuais, a gente não vai ter um problema maior para esse bebê, mas que aqui essa medicação, o site ele já vai dar, né, para toda medicação que for de risco, alternativas. Então isso é interessante porque a gente já pode, né, de repente fazer melhores orientações ou conversar com o profissional prescritor que trabalha comigo para prescrever medicações que sejam de fato compatíveis. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Às vezes eu tô ficando um pouquinho rouca, eu peço desculpa, mas é porque realmente semana passada eu estava totalmente sem voz. Aí, à medida que eu vou falando, ainda eu fico um pouquinho rouca, mas já acho que tá dando para entender, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar sobre esses 2 pontos, que são pontos rápidos, como eu falei inicialmente, né? Porque, na verdade, hoje nós vamos gastar a maior parte do tempo falando do próximo tópico, que é esse tópico aqui de volta ao trabalho. Que quando eu falo volta ao trabalho, é porque eu quero trazer que a volta ao trabalho é uma das coisas que favorecem muitas vezes o desmame. Primeiro, porque nós temos mulheres que têm vínculos frágeis, né, de emprego, que não têm, de fato, ali nem os 4 meses da maternidade. Então, essas mulheres, a gente tem mulheres que às vezes que com um mês elas voltam ao trabalho por vínculo frágil, 2 meses, e aí ela precisa deixar esse bebê com outras pessoas, e essas outras pessoas muitas vezes não apoiam essa amamentação.
E aí, às vezes, essa mulher não sabe como ela pode fazer para tirar o leite, ela não sabe que para o leite dela, que é do uso doméstico, ela pode deixar esse leite um tempo maior do que os 15 dias preconizados pelos bancos de leite. Ela não sabe que ela não precisa esterilizar todas as vezes o que ela for utilizar de equipamento, que são coisas que eu vou falar com vocês. Enfim, e não sabe muito como fazer. Então, a volta ao trabalho é um ponto, né, na atualidade que, de fato, pode trazer problemas para a amamentação. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa volta ao trabalho hoje, pensando que não é só a volta ao trabalho, é aquela adolescente que engravidou, que vai voltar a estudar, é aquela pessoa que faz uma faculdade, vai voltar aos estudos também, ou que vai fazer algum procedimento cirúrgico e precisa armazenar leite, qualquer situação que exija esse armazenamento. E dentro disso, a gente vai falar sobre ordenha, armazenamento, como oferecer o leite, como continuar ordenhando em momentos que eu não estou com meu bebê, como manter a minha produção e sobre a questão da angústia que é gerada por essa volta ao trabalho, tá bom? Então, isso aqui, eu peguei praticamente os slides que eu uso muito para falar, de fato, com mulheres que vão voltar ao trabalho, né? E aí, a primeira coisa é, a gente precisa se preparar. Não existe nada pior do que amanhã eu vou trabalhar e eu não tenho leite para dar ao meu filho. Por que isso é ruim? Porque é um nível de estresse que vai bloquear a ocitocina. E eu não vou conseguir ordenhar hoje, eu não vou conseguir ordenhar para daqui a 2 dias, 3 dias. Isso vai ser difícil, porque eu vou ficar estressada, meu cortisol vai aumentar. Isso vai inibir minha ocitocina. Então, o ideal é que a gente possa se planejar algum tempo antes. Um mês de preferência, se a gente puder, 15 dias. Por quê? Porque eu já começo a fazer meu estoque de leite. Mas como assim? Um mês? Mas o leite não tem que ficar congelado só 15 dias? Não. Eu vou falar aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês o protocolo de uso doméstico do leite humano, que é aquele protocolo que eu tiro leite para o meu filho, que é um bebê saudável, que é um bebê que nasceu a termo, que é um bebê que, embora tenha nascido prematuro, está bem hoje, já recuperou peso, já está mamando bem, já está com todas as habilidades e desenvolvimento ok. É diferente daquele protocolo que a gente tem do Ministério da Saúde, que é para a rede de bancos de leite humano, que eu faço a ordenha para doar. Por quê? Porque quando eu faço a ordenha para doar para um banco de leite, eu estou pensando naquele bebê que é um bebê prematuro extremo, que eu preciso de um leite que tem, assim, um pH invariável. Eu não posso ter nenhum tipo de mudança nesse leite, que é diferente do leite para o meu bebê. Então, o que é que a gente vai fazer sempre? Inicialmente, para conversar com essa mulher que vai voltar a trabalhar e mostrar ela que existe possibilidade de continuar amamentando, a gente vai falar que para ordenhar, ela precisa minimamente higienizar as mãos. É o ideal, ela não precisa lavar as mamas. Então, mas higienizar as mãos, se ela puder prender o cabelo é bom para evitar cair cabelo, embora sujidades da mama, coisas pequenas, não são empecilhos, porque o bebê mama direto no nosso peito sem a gente lavar. Às vezes a gente tira a roupa, tá um pouquinho de algodão da roupa, às vezes um cabelinho da mama que o bebê tá mamando, já ele já engole, um pedacinho de pele, isso é coisa comum que acontece. Inclusive, quem trabalha em banco de leite se depara com isso o tempo todo, com os leites que são coletados. Mas lavar as mãos, prender o cabelo se ela puder. Se ela estiver em um ambiente que tenha ventilador, o ideal é que ela desligue o ventilador, coloque o ventilador para outra posição, só para poder não ficar circulando e evitar cair mais sujidades. E aí a gente tem tipos de ordenhas diferentes, né? A gente tem a ordenha que vai ser manual diretamente, então aquela ordenha que a mulher vai fazer o estímulo e ela vai diretamente com as mãos retirar o leite. É um tipo de ordenha que é eficiente, mas a longo prazo, muitas vezes, a gente já tem mais dificuldade. Por quê? Porque ali por volta dos 2, 3 meses, lembram que a produção de leite ela vai se equiparando à necessidade do bebê quando ele mama, então vai ficando mais difícil de tirar na mão, de fato. A gente tem bombas que são bombas manuais, que são mais baratas. Então, essa bomba, ela tem... Das bombas manuais, a gente tem desse tipo, que tem uma válvula. E a gente tem esse outro tipo aqui, é como se fosse uma buzina, né? Ou como se fosse uma seringa. Essas aqui, elas são muito ruins. Elas não são eficientes e elas machucam muito. Então, se essa pessoa que vocês estão conversando, elas tiverem alguma condição
de adquirir uma bomba que seja essa, que tenha válvula. A gente encontra bombas desse tipo assim, a gente pode encontrar de R$ 50, depende, R$ 40. Na internet a gente acha mais ou menos nesse preço, e a depender de onde a pessoa mora, ela pode encontrar também. E a gente tem também as bombas elétricas, que são bombas que vão fazer todo o estímulo sem a gente precisar fazer um movimento manual, tá? Mas aí o que é que a gente pensa quando a gente vai orientar as ordenhas? Olha, não adianta a mulher passar ali 40 minutos ordenhando o peito. Por quê? Porque se ela passa 40 minutos ordenando o peito, é melhor que ela faça 4 vezes de 10 minutos ao longo do dia do que 40 minutos direto. Porque vamos lembrar de uma coisa. O que é que faz o leite sair? É a ocitocina. Eu preciso ter prolactina para produzir, mas eu preciso da ocitocina para fazer a contração no tecido glandular para esse leite ser jorrado. E o que é que acontece com a ocitocina? A ocitocina ela é liberada a partir do estímulo mecânico na mama. A mama manda informação para o cérebro, o hipófise libera a ocitocina cai na corrente sanguínea, receptores de ocitocina ali, células contraem, né? Células mamárias contraem e liberam. Só que o que é que acontece? Isso é muito, para quem já amamentou, para quem observa, isso é muito comum. A gente começa o processo, né, da mamada, da ordenha, vem um reflexo da ocitocina. Então, lá vem leite. Aí, de repente, para de sair, começa a gotejar, que é a sucção não nutritiva, né? Mesmo na bomba isso vai acontecer. Daqui a pouco libera, aí 2 minutos passou, 3 minutos, outro ocitocina, vem de novo leite. Aí daqui a pouco passa 5 minutos, outra ocitocina, depois passa 7 minutos, 10 minutos. O que é que acontece? Quanto mais tempo vai passando, mais espaçados os reflexos da ocitocina eles ficam. Isso é uma coisa fisiológica. A gente produz muito mais ocitocina no início de uma mamada, no início de um estímulo, do que do meio para o final. Então, se a minha percepção é que eu preciso tirar quantidade, não adianta eu ficar 40 minutos. Então, ordenhas curtas e frequentes, elas são muito mais efetivas do que ordenhas longas. Esse é o primeiro ponto. A gente pode fazer medidas posturais. Então, inicialmente, sempre fazer uma massagem vigorosa na mama, aquela massagem vigorosa, que é bem interna, pressionando a mama mais forte. A gente pode, se essa mulher quiser, né, tiver, tomar um banho quente, deixar cair bastante água quente na mama, porque isso também pode estimular, ou fazer uma compressa morna. A gente pode inclinar um pouquinho para frente na hora da ordenha, porque tudo isso pode ajudar. Fazer compressão de mama, que é aquela compressão na base da mama, que eu também já mostrei para vocês. Mas, de uma maneira geral, são estímulos curtos e frequentes e revezar a mama. Estou ordenando uma mama, veio o reflexo da ocitocina, saiu quantidade, eu passo para outra mama. Por quê? Porque o reflexo, ele pode ainda ser bilateral. Muito embora, com o passar do tempo da amamentação, a liberação de ocitocina não é mais bilateral, até algumas mulheres, até 8 meses, 10 meses, elas sentem ainda o reflexo bilateral. Quando mama em um peito, ela sente que o outro está enchendo. Tem mulheres que sentem isso de forma mais prolongada. Mas a maioria, até 6 meses, vai sentir isso. Então, quando libera a ocitocina em um peito, o outro também recebe. Então, está muito mais fácil ordenhar o outro peito depois. Então, ordenho um, ordenho o outro. Depois ordenho esse de novo, ordenho esse de novo. Então, eu fico revezando. Da mesma forma que eu posso fazer com o bebê, revezamento de mamas, eu faço com a bomba ou com a minha própria mão, se eu estiver ordenhando com a mão, para também ordenhar a mama. A velocidade, se a bomba for uma bomba elétrica, não adianta a velocidade. Então, não precisa que essa mulher esteja na velocidade 10. Isso só vai facilitar um trauma mamilar. Eu não quero velocidade, eu quero qualidade da ordenha. Não importa se a quantidade de leite que tinha para sair, ele sai em 7 minutos ou em 4 minutos. O que me importa é o volume total. Então, a produção, a quantidade de produção vai ser a mesma de leite, independente da velocidade. Então, o que é que eu faço? Eu posso ir aumentando a velocidade até uma velocidade confortável, que não me machuque, e aí posso, às vezes, diminuir, posso aumentar, posso diminuir, posso aumentar. Por quê? Porque um bebê, ele não suga nenhum padrão igual sempre. Ele faz sucções rápidas, mais lentas, então eu quero moldar isso, então eu posso também fazer da mesma maneira. Então, eu sempre oriento a começar com uma maior velocidade confortável, que ela não sinta qualquer desconforto. Ah, estou sentindo pressão. Não, então baixe.
Então, botou na velocidade 1, 2, 3, 4, 5. Sentir desconforto, fica na 4. A bomba tem 12 velocidades, fica na 4. Então, depois você diminui para 3, pode aumentar um pouco para 5, se ficar confortável, diminui de novo, e assim por diante. Uma outra coisa que faz muito efeito quando essa mulher está com dificuldade de fazer um estoque de leite é o quê? Durante a madrugada, depois de... A gente tem pico de prolactina na madrugada, né? Então, e a gente sabe que o peito, ele é fábrica, ele não é estoque, mas que ele também tem um estoque. De toda a mamada, 20% de leite fica em estoque, 80% é produzido na hora. Mas o que acontece? Quando normalmente, na madrugada, depois de 1 da manhã, de 2 da manhã, eu ofereço só um peito ao meu bebê, eu deixo a outra mama um pouco mais cheia. O que vai acontecer com essa mama um pouco mais cheia? Quando for de manhã, eu pego essa mama que esse bebê não mamou e eu posso fazer a ordenha dela. Na medida que eu vou fazendo a ordenha, que ela tá mais cheia e que eu vou conseguindo tirar leite, a outra mama também vai recebendo a ocitocina dessa ejeção. Então, eu vou conseguindo ter volumes maiores. Então, muitas vezes, durante o dia, a mulher em cada ordenha consegue tirar 30 ml, 40 ml. Às vezes, as mulheres conseguem tirar pouco. Mas, quando é nesse momento, ela consegue tirar 120, 130. Então, o que é que acontece? É uma estratégia boa para essa mulher, para que ela consiga fazer isso. Então, cada noite, ela oferece não a noite toda, mas assim, a partir de meia-noite, 1 hora, 2 ou 3, depende. Eu pergunto muitas vezes assim, quantas vezes seu bebê acorda? Você acorda de hora em hora. Então, a partir de 3 da manhã, dê só um peito. Não, acorda só meia-noite, depois 3, depois 6. Então, depois de meia-noite, dê só um peito. Então, assim, eu vou vendo, né, na medida que ela vai preservar uma mama na madrugada. E isso é uma estratégia que costuma dar muito certo para ela conseguir tirar um volume um pouco maior, né? E aí, quanto tempo ela vai ficar fora? A gente precisa saber como calcular a quantidade de leite, porque essa vai ser uma dúvida da mulher. Ué, mas eu dou quanto leite para o meu bebê? A maioria dessas mulheres quer saber isso. Elas falam assim, olha, eu quero saber como é que quanto de leite eu preciso deixar para o meu bebê mamar. Ele só mama, ele tem, vou dar um exemplo, 4 meses, ele só mama. Eu vou sair de casa todos os dias, 8 da manhã, vou sair 7h30 da manhã, volto meio-dia para almoçar, saio 2 e chego 5. Quanto de leite eu preciso deixar para meu bebê? A gente precisa saber calcular isso. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é um bebê de 1 a 6 meses que mama em livre demanda, que só mama, ele consome de 120 a 150 ml por mamada. Então, eu posso calcular, eu sempre gosto de calcular com intervalo de 2 horas e meia, não 3 horas, porque, né, para dar um tempo um pouco mais reduzido, porque os bebês que estão direto no peito, eles mamam a cada meia hora, a cada 1 hora, a cada 1 hora e meia, mas quando eu dou um volume maior, como esse, então, quando a mulher não está em casa, o leite não é em livre demanda. O leite ele vai ser medido e dado. Então, olha, é de 120 a 150. Só que tem um detalhe. Como é que você vai dar esse leite? Porque se você der na mamadeira, ele vai tomar 150, com certeza. E talvez tome tudo e aí você vai achar que deveria dar mais, mas não dê. Por quê? Porque sugar é prazeroso. A mamadeira, eles sugam e acaba o leite rápido. Quando eu ofereço no copo, muitas vezes os bebês, o máximo que eles tomam é 130. É o que eu vejo. Eu já acompanhei muitos bebês nesse processo. Oferece copo, tem bebês que tomam só 80, outros tomam 100. A maioria vai tomar realmente 120, 130. Se eu sei que a mulher vai oferecer no copo, eu não oriento ela a dar mais que isso. Eu falo a ela para se preparar, se planejar para cada mamada, ela deixar 130 ml, que eu penso também que pode ter um pouquinho de perda. Se depois, nas primeiras semanas, vai ser um parâmetro, se a gente perceber que ele está tomando todo, mesmo no copo, a gente vai deixar um pouco mais. Mas é de 120, 110, na verdade, até 150. 110 a 150. É o que normalmente os bebês tomam. Eu vou deixar, eu vou dar na mamadeira. Tá bom, então se vai dar na mamadeira, você pode deixar 130, 140, possivelmente ele vai tomar. Ah, Gil, eu deixei 140, ele tomou todo, vou deixar mais. Pode deixar, mas não deixe mais que 150. Porque é o que, de fato, a literatura mostra que é o suficiente para esse bebê. E por que ele tomou os 150? Porque foi na mamadeira, porque ele sugou, porque sugar é prazeroso, mas ele está saciado, ó, confie no processo. Então, para como é que eu vou saber o tempo? Olha, você vai amamentar, sai de casa,
quantas horas vai ficar fora? Aí eu vou fazendo as contas, certo? Então, ela saiu 7h30, ela amamentou 7 da manhã, o bebê. Normalmente 7, 7h30. Aí essa primeira mamada, eu nunca gosto de deixar 3 horas, eu deixo menos, 2 horas, porque quando o bebê mama do peito, direto do peito, é livre demanda. O bebê de livre demanda, ele mama um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Então eu penso, às vezes 7 da manhã ele pode ter mamado, mas não tanto para ficar totalmente satisfeito, cheio. Então, se ela amamentou ele 7 da manhã, se ela amamenta 7 da manhã, eu coloco já a primeira mamada para 9 da manhã. Eu deixo só 2 horas. A partir daí, eu vou dando intervalo de 2 horas e meia, 3 horas para as próximas mamadas que vai ser oferecida. Então, eu calculo o volume de leite. Então, normalmente eu faço isso, eu faço um plano, eu vou mostrar para vocês como é que é o plano que eu faço. Eu faço um plano bem bonitinho, olha, você vai ter que deixar tantos ml de leite por dia, que vão ser tantos potinhos ou tantos saquinhos. Então, é ideal que você tenha pelo menos um estoque de uns 7 dias ou de 10 dias antes de começar, porque existem perdas, com o passar do tempo, às vezes esse estoque vai diminuindo. Então, eu gosto de orientar muito isso. E aí, o que é que acontece? Essa mulher, ela tá no trabalho, então, às vezes, ela fala para mim, olha, eu trabalho no hospital, eu dou plantão de 12 horas, eu tenho que sair de casa às 6h30, porque eu entro 7, saio 19, só tô em casa às 19h30. Veja, ela vai passar 13 horas, mais ou menos, distante do bebê. Então, é muito tempo. E lá no trabalho, o que é que vai acontecer? Então, eu preciso orientar essa mulher também. O ideal é que ela pudesse fazer a ordem a cada 3 horas. O que eu sei que em muitos serviços é incompatível. Então, eu preciso saber primeiro assim, olha, você tem condição de ordenhar onde você trabalha? Porque vai ser importante. Que se você não ordenhar onde você trabalha, você não vai conseguir manter o seu estoque. Então, a um curto prazo, vai acabar o leite e você não vai conseguir, porque o tempo que você estiver em casa, dificilmente você vai tirar. Ou, não, eu consigo, porque eu dou plantão de 12 horas, mas eu folgo 72, então tudo bem. Aí, ok. E lá onde eu trabalho é muito insalubre, não dá para eu guardar esse leite. Para tirar esse, não dá para tirar esse leite. Tá bom, onde você trabalha é insalubre, não dá para tirar o leite, você não tem onde armazenar, mas eu preciso que a cada 3 ou 4 horas você vá rapidamente no banheiro, massageie sua mama e faça ordenha manuais rápida, uma ordenha manual rápida. 2, 3 minutinhos na pia mesmo. Só para quê? Para eu tirar leite, para eu dar um estímulo, para a minha produção não cair. Então, se essa mulher no trabalho, ela não consegue ordenhar o leite para armazenar, eu preciso pelo menos que ela faça estímulos para que o fator de inibição da lactogênese não atue. Porque eu quero que essa mulher, mesmo voltando a trabalhar, ela continue mantendo a sua produção. Porque quando ela chegar em casa, ela vai ter um bebê que vai continuar mamando livre demanda, vai ter o final de semana. E a gente quer que a amamentação ela siga por muito mais tempo. Então, se ela não consegue tirar e armazenar, eu preciso pelo menos dar o estímulo para que ela produza. Ah, não. Eu vou. Existem situações variadas, gente. Eu vou voltar a trabalhar, eu não consigo estocar o leite, mas enquanto eu estiver fora, ele vai ser introduzido a fórmula. Então, a fórmula vai começar a chegar agora. Eu tô com meu bebê está com 4 meses, 5 meses, ou 6 meses, ou 7, não sei. Eu vou voltar a trabalhar, não consegui tirar, eu prefiro inserir a fórmula agora enquanto eu não esteja, mas quando eu estiver, eu quero amamentar em livre demanda. Então, ok, então você vai fazer o quê? Você vai continuar estimulando e fazendo essas pequenas ordens no trabalho para a sua produção não cair. Porque se essa mulher passa muitas horas, um lapso muito grande, né? Então, eu fico 8 horas fora de casa, todo dia de segunda a sexta, passo 9 horas fora. Né, a médio prazo, essa produção dela pode cair. Mas vamos voltar para essa mulher que consegue, né? Que quer ordenhar e armazenar. Então, se a ideia dela é continuar produzindo, a gente vai orientar que essa mulher ela faça o quê? Que ela, pelo menos, tente ordenhar, se ela não consegue a cada 3 horas, aí eu converso com ela. Olha, eu fico o dia todo fora, eu não volto para almoçar em casa. Que quando essa mulher volta para almoçar em casa, isso é mais fácil. Por quê? Porque ela vem em casa, ela vai amamentar o bebê em casa. Então, normalmente, ela só vai precisar de um leite no meio da manhã, um leite no meio da tarde, é tudo muito mais simples. Mas quando ela passa o dia todo fora de casa, isso vai ser um pouco mais complexo. Então, eu gosto de perguntar assim. Eu pergunto a essa mulher, você vai como é que é no seu trabalho? Vamos lá. Você começa, qual é o seu serviço? Você tem um intervalo? Como é que seria? Você tem onde ordenhar? Tem. Então, vamos, você começa o trabalho 7h30 da manhã, 7 horas da manhã. Quando for lá para as 11, você consegue dar uma pausa para ordenhar? Então, se ela não consegue a cada 3 horas, eu vou tentando pelo menos a cada 4, 4 horas e meia. Pelo menos, ela, durante o dia, fazer umas 2 ordenhas.
Pelo menos. Agora, se ela consegue, eu trabalho no escritório, eu consigo ali, tranquilo. Porque não precisa de muito tempo. A ordem é para ser rápida, lembra? Então, se ela conseguir tirar 15 minutinhos, 20 minutinhos, ela consegue fazer essa ordem. Então, se ela consegue a cada 3 horas, melhor, porque ela continua a produção e ela vai já mantendo esse estoque para trazer para casa, para o leite, né, para os próximos dias de trabalho. Uma coisa importante, né? Eu vou falar um bocado de coisa ainda que vai ser em armazenamento, mas assim, uma coisa importante também que é bom ressaltar. Ordenhar é muito chato, gente. Eu já fiz isso. É muito chato você ficar tirando leite, armazenando, descongelando, lavando coisas, esterilizando. Isso é chato. Cansa você sair de casa com a maleta, com não sei o quê, com cada coisa que tem que levar para tirar leite. Então, assim, a ideia é que a gente não precise mais fazer ordem ao longo do tempo. Quando é que é esse momento? O momento, a Sociedade Brasileira de Pediatria já diz, é clara. Quando a criança consumir uma porção de alimento sólido equivalente a 90 a 100 gramas de alimento, já substitui a mamada. Então, quando a introdução alimentar já estiver bem estabelecida, de uma maneira que a criança já consome 90 gramas de alimento, eu não preciso mais deixar meu leite. Então, ele já come uma banana, né? Uma porção, uma manga pequena, uma metade de uma manga maior, um pedaço de melancia. Já come 100 gramas, 90 gramas de alimento sólido, substitui a mamada. Então, isso é importante. Por quê? Porque eu costumo orientar o seguinte, olha, o bebê começou, o primeiro mês, segundo mês, desastre, normalmente, quase não come, normal, não é o desastre, é normal. Mas quando chegar nos 9 meses, a gente já entende, 9 para 10 meses, que a maioria dos bebês já consome ali meia porção de fruta, pelo menos. Então, olha, ele já está comendo meia banana, né? 40 gramas, 50 gramas. Então, eu posso já ir reduzindo. Ao invés de deixar 130 ml, a gente já deixa 80 ml, já deixa um pouco menos. Que isso vai ser melhor até para a mulher, que ela não precisa mais ficar ordenhando tanto. Então, a gente vai diminuindo progressivamente. Começou já a comer uma banana toda, começou a comer uma maçã, né? Um pedaço de abacate. Então não precisa. O leite, ele pode ir sendo reduzido e ele vai desmamar desses momentos. A criança que já se alimenta de uma fruta, se ela ficou com mais fome, a gente dá uma outra fruta e aí sacia a criança e aí ela vai continuar sendo amamentada nos momentos que essa mulher, né, que a sua mãe estiver em casa. Então, a ideia é essa, é uma coisa que a gente tem que estar clara, a gente tem que falar, porque senão a pessoa fica ad eterno ordenhando, a criança já comendo tudo e a pessoa deixando o leite, sem necessidade, não precisa mais. E aí a ordenha, o que é importante, interessante? Que a ordenha ela é muito mais efetiva quando ela é feita de maneira bilateral. Então, ó, eu não sei se vocês conhecem o coletor de leite. Eu até falei que outro dia, mas o meu coletor está emprestado. Se vocês não conhecem, isso aqui é uma coisa assim que ela tem um excelente custo-benefício, gente. Eu, particularmente, tive um coletor que eu coletava a mesma quantidade de leite da bomba. E assim, eu tenho uma bomba aqui, a minha bombinha elétrica é uma bomba da Medela, que é uma bomba excelente, muito eficiente. Mas com o coletor eu conseguia coletar praticamente a mesma coisa. E qual é a diferença? O coletor ele é a vácuo, a gente aperta, cria um vácuo, coloca na mama, eu amamento o meu bebê, o coletor do outro lado, vai pingando leite aqui, a gente vai acumulando. Eu já posso depois chegar esse leite e armazenar. Ou eu posso usar a bomba de um lado e o coletor do outro. Isso otimiza. Ou tem pessoas que conseguem, né, que compram bombas duplas. Por que isso é bom? Isso otimiza. Então, em 10 minutos eu já ordenhei os 2 peitos, excelente. Em 7 minutos eu consegui tirar uma quantidade grande dos 2 peitos, 8 minutos, 9 minutos. Isso vai fazendo com que tudo se torne mais dinâmico e eficiente. Então, isso facilita. E quando eu estou amamentando o meu bebê, obviamente o reflexo da ocitocina que eu libero é muito maior. Então, é sempre muito mais efetivo. Então, o coletor de leite a vácuo, qual é o custo de um coletor a leite? Depende da marca. Tem coletores de R$ 40, 50, R$ 60. Eles são excelentes mesmo, opções excelentes e de um custo médio, né? Assim, eu sei que muitas pessoas não conseguem comprar, mas para as que conseguirem, é uma excelente opção de enxoval para que vocês sugiram que se comprem. Aí vamos falar agora sobre o armazenamento, que é uma coisa que vai
realmente muita informação agora. E às vezes tem pessoas que começam a confundir, e aí, o que é que vocês podem fazer, né? Ah, eu trabalho no Unidade de Saúde da Família. Faz uns cardzinhos com as informações, e aí distribui para essa mulher, porque é muita coisinha e isso gera confusão mesmo. Então, vamos lá. A gente tem duas duas orientações sobre o armazenamento de leite, né? A gente tem a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a orientação que segue a do Ministério da Saúde, né, da Rede Humana de Banco de Leite, o Guia Alimentar de Crianças Menores de 2 anos, que foi uma das referências para essa aula, inclusive. Eu vou, no final, falar das referências. Teve alguém que perguntou sobre as referências, eu vou mostrar aqui algumas referências que eu tenho usado, mas, assim, sempre eu estou usando muito artigo, muita coisa. Então, aqui, por exemplo, é o protocolo da ABM, né, para quem ainda não acessou, indico que acesse, lá tem muitos artigos, protocolos, tudo muito atualizado. Esse protocolo, ele é um dos mais antigos, ele deve estar, até ano que vem, sendo revisado, porque eles revisam cada protocolo, aí a cada 5, 6 anos, esse protocolo aqui já está no 6º ano, e ele é o protocolo, né, para estoque de leite humano para home use, para uso doméstico. Então, o que é que acontece? Se entendeu que o leite que eu tiro para o meu bebê, que é saudável, ele não precisa ter um leite com todo o critério que eu uso para um bebê extremamente prematuro, que é esse leite que eu faço doação. Então, o que é que a gente vai falar nesse protocolo? Eu vou mostrar para vocês a diferença. O protocolo, ele fala o seguinte: primeiro, se eu faço doação de leite, o que é que acontece? Primeira coisa é, se eu uso um extrator, que é uma bomba de leite ou coletor de leite, qualquer extrator, qualquer coisa que extrai o leite, pelas normas dos bancos de leite, né, do Ministério da Saúde, eu preciso sempre que usar, lavar todos os itens da bomba, enxaguar bem, esterilizar e deixar eles secarem sozinho, né? Isso que a gente aprende. Eu preciso emborcar tudo, deixar secar naturalmente para só depois usar novamente. Gente, isso é incompatível com a pessoa que volta a trabalhar. Porque a pessoa que volta a trabalhar, ela precisa ordenhar muito para fazer um estoque. Ela precisa ordenhar a cada 3, 4 horas. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas porque eu já doei leite por muito tempo. Se eu esterilizo tudo e eu boto lá para secar naturalmente, às vezes passa 24 horas e ainda tem gotinhas de água no negócio. Inclusive, foi uma coisa que eu perguntei uma vez pro banco de leite: vem cá, ficam umas gotinhas de água. Tá tudo bem? Eu posso usar? Pode. Pequenas gotinhas, não tem problema. Porque demora muito essa secagem natural. Então, o que é que o protocolo ele traz? E quando eu digo protocolo, não é da cabeça de quem escreveu. Ele faz são estudos experimentais mesmo. Pegou vários extratores, ao invés de esterilizar, simplesmente foi lavado com água, detergente neutro. É importante que o detergente seja neutro, que não seja sabor limão, sabor não, cheiro, né? Que ninguém come, eu acho. Então, cheiro de limão, tangerina, não. Neutro. Por quê? Porque o leite, o leite humano tem uma capacidade muito grande de absorver odores e sabores. Se eu uso um negócio lá, limão, que tem aquele cheiro forte, isso pode ficar resquício, porque muitas vezes a gente usa instrumentos plásticos, né? Coletor, a própria bomba, ela é um plástico, o próprio lugar que eu reservo, às vezes, que eu boto o leite para armazenar. E aí isso pode ser agregado ao sabor do leite. Então tem que ser neutro e eu preciso lavar e enxaguar em abundância. O que é que se percebeu? Que se eu não esterilizo a cada uso, não existe diferença no crescimento microbacteriano comparado a se eu esterilizar todas as vezes que eu usar. Então, o que é que o protocolo recomenda? O protocolo para uso doméstico, que eu faça somente uma vez na semana. Essa é a orientação. Uma vez na semana, faça o extrator. Se a pessoa não se sentir confortável, não sei, uma vez por semana é pouco tempo. Então, faça uma vez por dia. No final do dia, quando você não for mais fazer ordenha, você esteriliza, deixa lá. No outro dia, usa as vezes que for usar, no final do dia, esteriliza. Mas a orientação é que só para esterilizar uma vez na semana. Agora, todas as vezes que utilizar o extrator, precisa lavar com água e detergente neutro. Então, se eu vou passar 12 horas no meu trabalho e se eu vou ordenhar lá, eu vou precisar levar meu extrator,
vou precisar levar uma bucha, o detergente, papel toalha, porque o protocolo fala que a gente pode enxugar com papel toalha, não precisa deixar enxugar sozinho. Então, eu preciso levar tudo isso para, quando eu terminar de ordenhar, eu preciso lavar com água, o detergente neutro, enxaguar bem e secar. Porque daqui a 4 horas eu vou de novo ordenhar no trabalho. Então, se eu levo para o trabalho, se eu for ordenhar mais de uma vez, né, antes de voltar em casa, eu preciso levar o detergente, porque eu não posso, de jeito nenhum, deixar resto de leite ali e daqui a 3 horas ordenhar. Por quê? Porque o leite humano é um leite vivo, lembrem disso. O próprio leite, ele tem micro-organismos ali, que se eles ficam paradinhos, principalmente nesse calor que faz aqui na nossa região, ele vai ter um crescimento microbacteriano muito maior, e aí é um meio de cultura. Então, a gente pode azedar o próximo leite que vai vir. Então, eu posso diminuir muito esse pH e esse bebê que vai tomar esse leite vai ser um leite estragado. Então, não posso. Isso a gente não pode deixar resto de leite de jeito nenhum. Então, extrator, não precisa esterilizar sempre. Pode ser só uma vez por semana. Agora, o frasco onde eu vou armazenar o leite, que pode ser esses frasquinhos de plástico com tampa de rosca plástica BPA free. Pode ser potinho de vidro específico para armazenamento de leite, com tampa plástica de rosca, né? A tampa sempre tem que ser de rosca, tá, gente? Sempre. Porque tem que ser de rosca? Para ficar bem firme, porque tampa só de fazer assim, de encaixar, quando vai pro congelador, muitas vezes ela solta e abre. A gente não pode, tem que ser de rosca. Então, sempre tampa de plástico e de rosca. Mas o pote pode ser vidro ou pode ser de plástico BPA free. E esses potinhos, que são os clássicos, inclusive os que são usados no banco de leite, são esses potinhos de café solúvel. Potinhos de vidro com tampa plástica, de rosca. Esses tapinhos, copinhos, esses potinhos, eles são excelentes. Eles são, inclusive, o tipo de vidro que pode ser processado lá no banco de leite. Ou pode também usar esses saquinhos, que são BPA free, mas esses saquinhos, eu sempre costumo falar isso, eles são muito caros, eles não podem ser reutilizáveis, eles não são nada bioecológicos, né? Porque a gente usa um monte de plástico e joga fora. Então, não são a melhor opção. Eu, particularmente, não gosto deles. Eles são mais difíceis para manusear, porque eles não medem direito. Essa medida aqui deles, quando a gente coloca o leite, não fica certo. A gente precisa etiquetar. Eles são bons porque eles ocupam menos espaço no freezer. Então, tem pessoas que têm dificuldade com isso e preferem comprar. Mas os potinhos, eles são sempre as melhores opções. Esses potinhos aqui, se a gente vai utilizar, o que é que precisa fazer? Toda vez que usar, vai precisar esterilizar. Então, os potes onde o leite fica, sim, isso faz diferença. E aí o protocolo mostrou isso. Que os estudos mostraram que onde o leite vai ficar armazenado, precisa, de fato, ter esterilizado. Então, como é que tem que esterilizar? Não é 20, são 15, viu, gente? Era para ter corrigido, esqueci. 15 minutos de água fervendo. Então, ao todo, vai ser quase 20. Eu preciso colocar a panela com água, primeiro sempre, lavar com água, detergente neutro, enxaguar bem, depois bota na água. Quando pegar fervura, eu tenho que esperar 45 minutos fervendo. Então, dá um trabalhozinho, né? A gente haja gás, eu sempre falo assim, pega todos os potes, já lava de uma vez, esteriliza de uma vez, deixa secar tudo bonitinho, porque aí tem que ser secado naturalmente, não pode passar papel toalha nesses aí. Quando secar tudo naturalmente, você já fecha e guarda esterilizar todos, para poder não precisar ficar fervendo toda vez. Para quem tem condições de comprar, esterilizador de micro-ondas é excelente, prático, acaba sendo mais econômico no final das contas, porque acaba sendo mais barato, né? Do que ficar fervendo no fogão. Mas onde vai guardar o leite, precisa sim esterilizar sempre. E aí o armazenamento, né? O que é que vai acontecer? A gente precisa sempre etiquetar com a data e a quantidade de leite que tem. Claro que se o pote já tiver lá um marcador, não precisa botar quantidade. Mas se for o saquinho, precisa sim, porque o saquinho não mede direito. E se for tipo frasquinho Nescafé, eu tenho que botar, porque lá não mede, né? Então, antes eu vou medir a quantidade, derramo lá dentro e vou somando com as próximas ordenhas. Por quê? Porque eu posso juntar leites de ordenhas diferentes no mesmo frasco, não tem problema. Então, eu botei leite hoje, dia 6 de novembro, 40 ml.
Amanhã eu ordenhei, dia 7, mais 30 ml. Eu posso juntar, fez 70. Semana que vem, eu ordenhei 50 ml. Eu posso juntar, fez 120. Então, eu posso juntar leite de hoje com daqui a um mês, não tem problema. Mas eu vou lembrar que a data que começou foi hoje. É diferente também da orientação dos bancos de leite, que eles orientam que a gente pode colocar várias ordenhas, mas só em um tempo de 24 horas. Já para o nosso bebê, não. Eu posso colocar leite de dias diferentes, de semanas diferentes. E também não existe necessidade de eu separar o leite que é de dia e o leite que é da noite, viu, gente? Isso também, por favor, isso é uma coisa que não tem nenhum senso. Porque existem algumas pessoas que orientam, eu vou ordenhar 2 da manhã, eu não posso colocar esse leite para o bebê tomar de dia, porque esse leite de 2 da manhã tem melatonina, o bebê pode ficar mais sonolento de dia, ou vice-versa. Mas não existe isso, gente. Para o leite que vai ser congelado, que vai ser oferecido, que vai ser misturado de várias ordenhas, não tem problema. A gente pode misturar leite, sim, de ordenhas diferentes, de horários diferentes, de madrugada, de dia, não tem problema. O que eu já falei aqui do bebê, que vai mamar por mamada. A ideia é que a gente vai armazenar sempre no fundo do congelador. Então, eu gosto de falar assim: olha, bota lá no fundo do congelador para diminuir a variabilidade de temperatura quando você abrir e fechar a porta do congelador. Mas não precisa ser colado na parede do refrigerador. Você deixa um dedinho, porque o vento, é importante que o vento circule. Então, deixa ali um dedinho só de diferença, mas lá para o fundo. Uma coisa importante, e vai ser se eu tiro do congelador. Então, vamos lá. O que é que o protocolo para uso doméstico mostrou? Que o leite ele pode ser congelado até 3 meses. O leite de 3 meses congelado, ele tem os nutrientes semelhantes com o leite de 15 dias congelado. Então, eles são equivalentes. Então, essa é a orientação que a gente vai dar. O leite ele pode ser congelado até 3 meses. Alguém tem a capacidade reservatório de congelador para congelar leite por 3 meses? Acho que não. Só se a pessoa comprar um congelador só para armazenar leite. Então, a pessoa pode, de maneira tranquila, com 1 mês e meio, 1 mês antes de voltar a trabalhar, começar a ordenhar e armazenar o leite para ter um bom estoque. Mas até 3 meses, tá ok. O que que acontece? O leite está lá congelado. Eu quero tirar o leite congelado para botar na geladeira, para ele já ficar líquido, para quando eu for aquecer o leite, ser mais fácil, que a gente vai falar já já sobre isso. Isso é importante porque diminui o tempo. Mas vamos lá, ok. Se eu tiro um leite do congelador e boto na geladeira, esse leite, ele pode, do momento que eu tirei do congelador, ficar na geladeira por 24 horas. Então, o leite ele pode ser congelado por até 3 meses. Mas quando eu tiro ele do congelador e boto na geladeira, ele pode ficar na geladeira por 24 horas. Se em 24 horas eu não usei o leite, eu não posso congelar de novo. Aí, game over, eu vou jogar esse leite fora. Um leite que descongela, ele não pode ser recongelado. É uma regra básica. Se eu tirei o leite agora, cru, acabei de tirar o leite, não vou congelar. Eu vou deixar na geladeira, porque eu quero fazer a fase de teste. Eu já vou usar esse leite de hoje para amanhã. Então, tirei o leite hoje, 9 horas da noite, boto na geladeira. Esse leite que eu tirei cru do meu peito e botei na geladeira, ele dura até 48 horas na geladeira. Ele tem uma excelência, 48 horas na geladeira, igual como se fosse 12 horas, como é a orientação do banco de leite. Então, se eu tiro um leite direto do peito e boto na geladeira, eu posso conservar ele por 48 horas. Mas se eu congelo ele e tiro do congelador para a geladeira, só dura 24 horas. E se em 24 horas eu não usar, eu jogo fora. Se eu tiro um leite, são muitas coisas, olha só. Se eu tiro um leite agora, acabei de tirar o leite cru do meu peito aqui, boto na geladeira. Eu vou botar na geladeira, porque eu tirei só 40 ml, botei na geladeira. Aí eu vou mais tarde eu vou tirar de novo e vou juntar com esse para congelar de vez. Só que aí eu não consegui tirar o leite, fiquei com sono, dormi, acordei amanhã, fui trabalhar, o leite ficou na geladeira. Se eu lembrar desse leite até 24 horas, então eu tirei o leite e botei na geladeira. Até 24 horas que ele está na geladeira, eu posso congelar ele. Mas lembra que eu falei que o leite dura na geladeira até 48 horas? Se passou de 24 horas, então lembrei, já tinha 32 horas o leite. Eu ainda posso dar para o bebê aquele leite da geladeira, mas eu não posso mais congelar. Porque eu só podia subir ele se tivesse 24 horas na geladeira.
Entende? Então, o leite que eu tiro, que vai para a geladeira, ele pode ser congelado até 24 horas. E se ele for descongelado, pode ficar mais 24 horas. Mas se o leite que eu tiro ficar na geladeira, ele pode durar 48 horas para usar dali da geladeira mesmo. E o leite que descongela jamais será recongelado. Ok? Algumas coisas assim para vocês irem lembrando. Então, após descongelar, não pode congelar. Aí, vamos lá. Uma outra coisa. Eu vou falar já uma coisa que está mais lá na frente, porque eu quero explicar isso melhor. Eu falei para vocês que eu vou trabalhar amanhã. E aí, lembra que eu falei que quando eu tiro um leite do congelador, ele dura 24 horas? Então, como amanhã eu vou trabalhar, eu já vou hoje à noite tirar o leite para deixar na geladeira, porque eu quero que amanhã ele já esteja líquido, porque é mais fácil de manusear e realmente é. Por exemplo, eu tenho potinhos aqui em casa de 200 ml. Só que eu não vou oferecer 200 ml para o meu bebê. Mas eu estou enchendo os potinhos com 200 ml para economizar espaço no congelador. Então, vamos dizer que meu bebê ele recebe 120 ml a cada mamada. Então, eu vou tirar 2 potinhos de 200 ml. Tem quanto? 400 ml. Vai dar para quantas mamadas? Vai dar para 2 mamadas inteiras, 120, 120, e depois vai me sobrar ali 240. Então, ainda tem 120, 120, 120, né? 360 e sobra 40 ml. Então, dá para 3 mamadas inteiras e mais 40 ml. Então, vamos dizer que é isso que eu preciso. Vamos dizer que eu saio de casa, meu bebê toma 3 mamadas completas e um pouco antes de eu chegar, dão só 40 ml ali para segurar a fome dele até eu chegar. Então, a conta é certa, 400 ml que eu tenho que deixar por dia. Então, eu estou enchendo 2 potinhos de 200 ml para economizar espaço, do que se eu fosse encher 3 potinhos de 120, né? Então, eu encho 2 de 400. Então, é melhor que eu tire do congelador na noite anterior. Por quê? Porque quando a pessoa que for ficar com o meu bebê for aquecer o leite, ela vai pegar esse pote que está cheio, cheio, com 200 ml, e ela vai jogar 120 em um outro pote para esquentar só esse 120. Entendem? O resto que ficou aqui, 80 ml, ela vai voltar para a geladeira. Por quê? Porque ela vai aquecer esse leite para dar só esse. Lá depois, mas daqui a 3 horas, 2 horas e meia, ela vai pegar o que sobrou 80 ml, vai pegar mais 40 do outro, para formar 120 e vai aquecer. E assim por diante. Então, isso ela pode fazer por quê? Porque o leite está descongelado já na geladeira. Se esse leite ainda estivesse congelado, ela não podia fazer isso. Se os meus 200 ml estivesse lá, puf, congelado, eu não tirei do congelador um dia antes. Quando meu bebê chorasse de fome, a pessoa que estava cuidando do meu filho ia ter que pegar esses 200 ml e esquentar para dar a ele. Só que o que acontece? Meu bebê só toma 120, então ela ia ter que esquentar 200, ele ia tomar 120 e os outros 80 ela ia jogar fora, porque um bebê, um leite que é aquecido, ele não pode ser guardado, ele tem que ser oferecido ou jogado fora. Então, por isso que eu estou sempre trazendo isso, porque é importante que a gente também oriente essa pessoa, se ela, né? Aí eu sempre pergunto assim, olha, a pessoa que vai cuidar do seu bebê, ela tem um nível de compreensão bom, ela vai entender isso, que você vai dividir, porque já teve pessoas que falaram pra mim, não, vai ficar muito confuso, eu prefiro já guardar o leite a quantidade certinha para a pessoa só esquentar. Ok, é uma coisa. Mas se, como eu falei, não tiver espaço, não tem muitos frascos, se for mais fácil, ela vai fazer assim. Então, vamos lá, só para voltar ao que eu ia dizer. Então, se eu tirei do congelador, deixei na geladeira na noite anterior, aí amanhã, de manhã, o leite já está todo líquido, né? Ele já está no formato líquido. A pessoa que for descongelar vai só tirar a quantidade e vai aquecer. O que é que vai acontecer? Quando o leite for aquecido, o que é que existe? O protocolo traz que não existe evidência para isso ainda. Não foi possível estabelecer uma evidência, não tem nenhum outro estudo, porque o protocolo pega estudos experimentais, né, que foram feitos e vai juntando. Não existe evidência. Como consenso de quem trabalha com aleitamento humano, né, pessoas técnicas na área, existiu no protocolo um consenso de que quando o leite fosse aquecido, ele poderia ser usado até 1 hora. Eu não recomendo isso. Eu acho muito difícil, por quê? Porque de onde vem esses consensos não faz 50 graus, como aqui está fazendo ultimamente. Então, eu sempre oriento o quê? Eu oriento assim, olha, se aqueceu o leite, o bebê fez cocô, chorou, aconteceu alguma coisa, teve que trocar, teve que dar banho, teve que não sei o quê, nananã. Se passar mais do que 20 a 30 minutos estourando, já era, perdeu o leite, jogue fora. Aqueça outro leite, é mais seguro. Se for até 20 minutos, no máximo 30, você oferece esse mesmo leite se aquecer. É o que eu oriento, eu oriento a metade do tempo aí.
Mas, pelo protocolo, 1 hora. Não tem evidência, é um consenso. Por isso que eu reduzo esse tempo. O leite que já foi para a boca. Esquentou 120 ml, colocou no copo, começou a dar para o bebê. Então, já teve contato com a saliva ácida. Tem contato com o leite, muda pH. De repente, estava tomando, aí o bebê deu uma engasgadinha e chorou, aí aconteceu alguma coisa, o bebê não se acalmou, ficou agitado, demorou ali, passou 20, 30 minutos. É ideal não dar mais esse leite. Então, o leite que teve contato com a saliva do bebê, se o bebê não toma, ou ele tomou o leite só 60 ml, não quis mais. Não vou guardar esse leite, jogar fora. Se ele sentir fome daqui a 1 hora e meia, 2 horas, eu vou pegar outro leite. Então, por isso que podem existir perdas, isso são coisas possíveis de acontecer. Eventualmente vai acontecer uma coisa, o bebê não vai querer tomar todo, aí daqui a pouco não estava com fome ainda, aí daqui a pouco vai estar, enfim. Mas é isso, não vai dar para guardar mais. Essa outra orientação, ela é uma orientação que não se aplica, acho que a maioria de nós aqui, mas eu vou falar mesmo assim. Quando a pessoa trabalha muito longe de casa, ou ainda que não trabalhe longe, mas que ela vai pegar muito trânsito, ou que ela vá, por exemplo, sair do trabalho, passar em um outro local antes de ir para casa, o ideal é que ela, no trabalho, não congele o leite. Por exemplo, eu vou fazer a ordenha de leite no meu trabalho. Lá no meu trabalho tem uma geladeira, né? Sempre eu pergunto isso, se tem geladeira, se vai ter onde guardar. Para todo mundo, é melhor dar essa orientação. Que ao invés dela tirar o leite, fechar, né, identificar direitinho, ao invés dela estar no congelador da geladeira, que ela bota na geladeira mesmo. Por quê? Porque quando a gente bota no congelador, às vezes o leite começa a congelar ainda no turno de trabalho. E se esse leite começa a congelar e por alguma ventura, né, por ventura, eu não chego em casa logo e esse leite no processo ele começa a descongelar, isso pode mudar o pH. Porque lembra que eu falei que um leite que descongela, ele não pode ser recongelado? Então, o ideal é que se eu posso resfriar um leite e esse leite ficar 24 horas na geladeira para depois eu congelar, o ideal é que no trabalho eu deixe resfriado somente. Sai do trabalho, eu pego uma bolsinha térmica, colocar alguma coisinha para resfriar, um gelóculo, uma bolsa de gelo, e aí eu trago o meu leite para casa, resfriado ainda. E quando chegar em casa, eu automaticamente já posso congelar esse leite. Então, para quem trabalha longe, o ideal é que eu resfrie somente e não congele. Então, isso aqui eu já falei, né, os protocolos eles vão variar aqui. A orientação brasileira que a gente tem é somente, né, de refrigerado por 12 horas e congelado por 15 dias, mas o protocolo para uso doméstico a gente tem de resfriado por 48 horas e congelados por 3 meses. E aí, gente, sobre armazenamento, eu acho que são esses detalhes que tem. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a oferta de leite. A oferta de leite é uma coisa interessante, porque a gente tem uma cultura muito forte da mamadeira, né? Uma vez, uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram falando assim: meu bebê tem 1 ano, fez 1 ano, e eu consegui um emprego, vou começar a trabalhar, mas estou agoniada porque ele não pegou ainda a mamadeira. O que eu faço para ele pegar? Tem muita gente que me pergunta o que é que faz para pegar mamadeira. Eu não sei, não faço a mínima ideia. Mas, veja só, o que eu respondi foi, ela falou assim: nossa, seu filho tem 1 ano, você quer que ele pegue a mamadeira? Por quê? Porque, veja, uma criança de 1 ano já é para ela sozinha pegar o copinho com as alcinhas, virar o copinho, né, com o bico duro e beber. Então, a gente precisa desmistificar realmente a mamadeira, porque a mamadeira também engasga, a mamadeira causa morte súbita, faz um monte de coisa também. Então, as pessoas têm muito medo de outros instrumentos, né? E eu entendo, às vezes, quando é um bebezinho de 1 mês, de vida, 2 meses, 3 meses, realmente, para esses bebês pequenos demais, ou é o copo aberto, que a maioria das pessoas tem medo, o copo aberto, ele perde, muitas vezes derrama muito leite, tem desperdício. Então, eu entendo quando é muito pequenininho, e aí, ok. Mas a partir de 4 meses, a gente tem outros instrumentos que são mais práticos e que o bebê normalmente aceita até mais fácil do que a própria mamadeira, porque um bebê que mama exclusivamente por 4, 6 meses, e muitas vezes a gente tem dificuldade que o bebê pegue uma madeira mesmo. Ele não aceita o bico da madeira. E aí, essa foto aqui não é à toa, é para sinalizar o seguinte: o aquecimento do leite para oferecer, ele tem que ser em banho-maria, acredito que a maioria saiba disso.
mas ele deve ser na temperatura de aproximadamente 40 graus. O leite, ele tem, para ele manter as propriedades, ele não deve ser aquecido em banho-maria nem água fervida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: o leite está no potinho, né, no frasco, e aí a gente vai aquecer esse leite. O que é que vai fazer? Pega uma panela, coloca água. A quantidade de água não deve ultrapassar a tampa do pote quando eu colocar o pote dentro, certo? Então, eu posso antes ver a quantidade de água direitinho para caber o pote, de maneira que a água só cubra a marca do leite e não a tampa do recipiente. Aí eu vou tirar o pote de dentro dessa água e vou colocar água para ferver, somente a água. Como a gente não tem, normalmente, tem termômetro em casa para saber, 40 graus não é uma temperatura muito grande. O que é que seria 40 graus? Eu costumo falar o seguinte: quando as primeiras. Aqui já está mais de 40 graus, mas eu costumo dizer que quando essas primeiras bolinhas de, né, começarem a aparecer no fundo da panela, já é o ponto, que seria os 40 graus. Então a pessoa pode desligar o fogão, o fogo. Ela desliga o fogo e coloca o pote dentro. Se o leite já estiver líquido, em 2 minutinhos o leite está aquecido, vai ser mega rápido. Agora, se o leite estiver congelado ainda, o que é que vai acontecer? Ela vai precisar tirar o leite congelado, colocar aqui dentro, aí vai esperar em torno de uns 3 minutos. Com 3 minutos, vai perceber que a água já vai estar bem fria, então ela vai tirar o leite, que ainda vai ter pedras de gelo dentro, vai mais uma vez aquecer a água, esperar de novo as primeiras bolinhas surgirem, desligar de novo, colocar de novo dentro, esperar mais um tempo e ver se tudo dissolveu. Então, quando o leite está congelado, normalmente existe um tempo aí que vai demorar, que é um tempo de uns 10 minutinhos para poder aquecer o leite. Diferente, né, de quando ele está já em formato líquido. Então, por isso que também é interessante já deixar líquido, porque o bebê começa a chorar, tá com o cuidador, aí, enquanto o bebê está chorando, ali 10, daqui que aqueça esse leite que está congelado, isso pode levar um tempinho e pode causar um desconforto, tá? E aí, gente, a gente tem muitas alternativas para oferecer esse leite, como eu já falei para vocês, né? A gente vai ter, vamos lá, de 0 a 3 meses, o que é que a gente tem? A gente realmente não vai ter muitas opções. Eu tinha até esquecido da colher, né? Mas, de 0 a 3 meses, a gente vai ter o copinho aberto ou a colher. A colher simples mesmo ou a colher dosadora. Então, realmente, nessa idade de 0 a 3 meses, a gente não tem muito outros instrumentos. Ou vai ser a copa aberta, ou vai ser a colher, ou vai ser a mamadeira. Muitas famílias, nesse momento, optam pela mamadeira. Por quê? Porque o copinho vai derramar, porque não tem destreza, porque tem medo de engasgo. Mas, se a família quiser persistir, elas aprendem e começam. Tanto existe uma destreza que é do próprio cuidador, como a destreza do bebê. Rapidamente, o bebê também se adapta e começa a beber sem desperdício. Para bebês acima de 3 a 4 meses, a gente vai ter outros instrumentos para oferecer esse leite. A gente já tem também o copinho aberto. O copinho aberto, ele é forever, para sempre, né? E a gente tem o copinho de transição de duro, que é sem válvula, que seria os copinhos desse tipo aqui, ó. Esses copinhos de bico duro, sem válvula, o que é que significa isso? É o copinho que o bico não é macio, ele não é mole, ele de fato é duro. Quando eu bato ele assim, ele faz esse som, né? Se eu bater aqui na minha mesa, por quê? Porque ele é rígido, duro mesmo. Ele é como se fosse de plástico duro. Mas ele não tem válvula, ele não tem um canudinho dentro, ele não tem um regulador de fluxo. Ele é um copo que, se eu fecho ele e se eu viro ele de cabeça para baixo, ele pinga. É como se fosse um copo aberto, mas com um bico, né, direcionando o fluxo. Por que que ele é diferente do copo, aqueles do bico de silicone, que tem a válvula? Porque aqueles de bico de silicone com válvula, em regra, os bebês precisam, se eles sugarem, independente da posição que o copo assuma, se o copo estiver retinho, o bebê botar a boca e sugar, aquele canudinho, né, que é da própria válvula, ele vai fazer com que o líquido ele suba. Ou se eu virar, para os que isso não tem, ele vai precisar sugar, né? Porque a própria válvula impede que haja vazamento. E aí, o que eu quero? Ou melhor, o que eu não quero? Eu não quero que esse bebê associe o ato de sucção a esse momento. Por quê? Porque eu não quero que ele faça uma confusão. Eu não quero que esse bebê, que já tem 6 meses ou 4 meses,
ele cria uma confusão de bico e de fluxo. Então, muitas vezes, né, nesse momento aí de volta ao trabalho, introdução do leite com outros dispositivos, ainda que o bebê já tenha 6 meses de mamar, nossa, já mama 6 meses, é sério que o bebê confunde? Sim, existe, é muito real. Eu ouço relatos. Às vezes, a primeira vez que deixou uma mamadeira, o bebê começa a estalar, ele tem dificuldades. Claro que se eu pego, comparando ali, o bebê que acabou de nascer e coloco uma mamadeira, ou um bebê que já tem 6 meses, claro que eu vou ter mais bebês recém-nascidos que vão confundir do que o bebê ali com 6 meses, mas que é real, isso pode acontecer. Então, não quero associar o ato de sugar para esse bebê nesse momento. Então, esse copinho de bico duro, ele é um copo que o cuidador vai precisar virar o copo e voltar. Então, sempre fala, é como se fosse um copo aberto. Você vai virar e volta. O leite vai cair na boca do bebê. E ele vai precisar engolir. No início, ele suga, porque tudo que vai para a boca do bebê, eles sugam, né? Mas com o passar dos dias, isso vai ser mais simples. O bebê, ele não vai mais precisar, ele já vai entender, ele não vai mais dispersar. Porque mesmo com esse copinho de bico duro, quando a gente começa a botar, né, na boca do bebê e virar, ele derrama, ele não sabe o que fazer com aquele líquido, porque ele não entende. Até agora, o que ele fazia era sugar, engolir. Mas ele vai aprendendo. Com 2, 3 dias, 4 dias, cada dia ele vai conseguindo beber melhor e desperdiçar menos, de maneira que ele já é uma transição muito boa para os próximos passos, né? Porque aí também a gente tem que pensar que com 6 meses começa a introdução da água, então o bebê vai ter que ser oferecido água frequentemente. O ideal é que a gente não use mamadeira, porque toda hora a gente vai ter que oferecer água. Então, oferecer água no copo aberto mesmo, ou também em um copinho de bico duro. Fora isso, a gente tem aqui esse material fala 8 meses, mas muitos bebês eu já vi com 6 meses e pouquinho, já conseguindo sugar canudo, por exemplo, ou copinhos de transição, que são esses aqui, ó, canudo, e esses copinhos 180 graus. E tá aqui em casa mesmo, meus filhos, os dois conseguiram sugar canudo ainda antes dos 7 meses, e eu achava uma opção ótima. Por quê? Porque eles têm um controle muito mais fácil. Porque esse copinho de bico duro precisa fazer esse movimento, né? Que eles não conseguem ainda nesse momento. Eles só vão saber fazer isso normalmente por volta de 1 ano de idade. Então, é bom pegar sempre copinho, se puder, né? Que tenha alça para o bebê começar a fazer já, ensaiar um movimento, mas ele só consegue virar, de fato, o copo a partir de 1 ano. Mas com 6 meses e meio, 7 meses, eles são capazes de sugar canudo. E aí o canudo é bom porque a gente já bota, quando a criança começa a introdução alimentar, né? Então, água, tudo mais, já pode colocar ali o copinho, a própria criança bota a boquinha e ela já é capaz de se autocontrolar mesmo, de segurar e beber sozinha. Então, o canudo eu acho a opção também muito interessante para esse sentido. É importante que o canudo não seja um canudo grande, né, gente? Tem que ser um copo pequenininho com canudo pequeno, porque senão eles vão precisar fazer uma força muito grande e não vão conseguir também, se forem muito pequenininhos. Mas com 4 meses, esse daqui é o melhor copinho que existe. A maioria dos bebês com essa idade, que a mulher volta, não aceita mamadeira. Esses copinhos aqui, e são copinhos baratinhos, que acho que quando nessas casas, mundo do real, copinho de R$ 5, R$ 6. A gente tem muito copinho desse, esse aqui mesmo, ele é bem baratinho. Foi o primeiro copinho que eu comprei pro meu filho, desse de bico duro, e eu comprei de uma dessas lojinhas, e foi muito baratinho. Então, a gente tem essas opções aqui. Então, vamos tentar também fazer essa orientação para que esses bebês que já são maiores, para que eles possam, né, já ser introduzidos a copinhos ao invés da própria mamadeira. E aí é uma coisa interessante essa fase de teste. O que é isso? Eu preciso testar, porque eu não posso simplesmente tirar o leite, estocar, e chegou o dia de trabalhar e ir embora. E o meu bebê? Eu nunca testei onde eu vou oferecer esse leite. Eu não sei se o bebê vai aceitar o copo, se ele vai aceitar a mamadeira, se ele vai aceitar, né, a colher. Então, a gente precisa testar isso. E aí, a ideia é que a gente oriente que essa pessoa possa, com as 2 semanas antes, iniciar a fase de teste, que ela mesma possa oferecer em momentos que o bebê não está com fome, pequenos volumes, 20 ml, 30 ml de leite, para que o bebê ele vá se acostumando.
Não existe desistir antes de tentar pelo menos uns 5 dias. Então, tem que testar. Primeiro dia, testa o copinho sem nada, tá só na mão para o bebê conhecer, botar na boca, brincar. No outro dia, bota um pouquinho de leite, já vai colocando, o bebê vai cuspir, empurrar. No próximo dia, tenta de novo. Tenta os 5 dias seguintes o mesmo utensílio. Se com 5 dias a criança não aceita nada, de jeito nenhum, chora, empurra, a gente precisa pensar no segundo plano para garantir que quando essa mulher volte a trabalhar, ela possa, né, também estar tranquila de que seu bebê vai receber o leite que ela conseguiu ordenhar. E aí essa ordenha, né, no momento do trabalho, é importante que, aqui basicamente eu já falei, né, isso no início, é importante que se a gente puder, a gente mantenha o ritmo do que o bebê iria mamar. Então, se ele vai tomar 3 vezes leite, que ela consiga fazer 3 vezes a ordenha. Isso é importante, como eu falei, até para que ela possa ir mantendo esse essa quantidade de leite armazenado a longo prazo, porque ela vai voltar a trabalhar, quando chegar vai ter um bebê que não vai desgrudar dela, para ela ordenhar cada vez vai ser mais difícil. Então, se ela conseguir mantendo esse estoque no momento que ela está no trabalho, isso vai garantindo que a longo prazo ela vai ter ainda esse estoque para o seu bebê. E aí também sobre a manutenção da produção, que também foi uma coisa que eu já falei, é importante, né, trabalhar aqui. Se essa mulher passa longos períodos no trabalho, se ela não ordenha, se ela não faz nenhum tipo de estímulo, ela pode sim diminuir sua produção a longo prazo. Então é importante que, mesmo que ela não vá fazer essa ordenha no trabalho para armazenar o leite, que ela vá, em alguns momentos pontuais, né, no banheiro, fazer uma massagem e fazer ordenhas manuais de alívio para estimular essa produção, ok? E aí, gente, sobre esse ponto, né, que a gente vai ter um outro, o último tópico que eu trago é que a gente precisa também conversar com essa mulher em alguns momentos, é sobre a questão da angústia, né? Porque voltar ao trabalho com um bebê pequeno não é fácil. A maternidade, de uma maneira geral, não é fácil, né? Muitas vezes a gente tá ali, muitas noites sem dormir, vivendo só para o bebê e às vezes doida para ir trabalhar, para sair um pouco desse cenário, né? Mas que também, muitas vezes, no trabalho, essa angústia, será que meu bebê está bem? Será que está se alimentando bem? Será que aceitou o leite? Então, conversar um pouco sobre isso também com essa mulher, e justamente se a gente consegue preparar tudo isso, a gente faz com que ela possa voltar ao trabalho de uma maneira mais confortável e tranquila, entendendo que sua criança já está aceitando o instrumento, que já está conseguindo tomar o leite naquele copinho, ou naquele outro instrumento que foi escolhido, né, para que ela também possa ficar um pouco mais tranquila no trabalho. Eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão sem conseguir assinar. Coloca de novo, Manu, o chat, por favor. Cristina também colocou já o chat, gente. Aí eu tô vendo aqui a lista 2 vezes no chat. Coloquem, por favor, aí de novo, gente. E aí, vamos lá. Vamos agora fazer um resumo dessa parte aí do leite, né? O que a gente tem? Agora vamos resumir tudo. A gente pode juntar um leite ordenhado ao leite que já foi congelado. Então, como eu falei, eu posso juntar leite de diferentes ordenhas, de diferentes dias, diferentes momentos, de um leite de manhã, um leite que foi da madrugada. A gente pode juntar leite de diferentes ordenhas. A gente pode usar uma parte do leite refrigerado e deixar por mais 24 horas na geladeira o que não usou. Então, se eu tenho um leite no congelador, se eu deixo para a geladeira, esse leite pode ficar por 24 horas ali. Então, eu vou usar ele por 24 horas. Se por 24 horas não usei, eu vou jogar fora. Eu não posso mais recongelar. Se eu deixar o leite na geladeira, então tirei o leite agora, cru, vou colocar na geladeira. Eu posso deixar ele na geladeira por 24 horas e depois congelar. Agora, se passou mais de 24 horas, eu não congelo mais, mas eu posso ainda usar por mais 24, porque um leite que eu tiro e deixo na geladeira, eu posso usar por 48 horas. O que é que eu não posso? Então, eu não posso recongelar o leite. Então, o leite que foi descongelado, ele não pode ser recongelado. Eu não posso reutilizar um leite aquecido. Aquecer o leite, o bebê não usou, eu não vou mais utilizar, eu vou jogar fora. O leite que já teve contato com a boca do bebê, lembra, muda o pH. A saliva tem um pH ácido, eu vou jogar fora também. Não vou mais
guardar esse leite, nem vou reutilizar mais tarde. E eu não posso jamais ferver esse leite. O leite não pode ser aquecido no micro-ondas, não pode ser fervido, ele tem que ser aquecido em um banho-maria desligado com a temperatura aproximada de 40 graus. E aí, gente, junto, né, com muitas vezes com essa volta ao trabalho, vai vindo. Claro que a gente tem pessoas que voltam a trabalhar com um mês, né, como a gente já conversou no início, mas, de uma maneira geral, ali por volta dos 6 meses, para crianças que são só amamentadas, a introdução alimentar é orientada a partir dos 6 meses, mais sinais de prontidão. A gente tem que entender, isso aqui é do guia alimentar, que 90 a 100 gramas de alimento substitui uma mamada. Então, é aquilo que eu já falei para vocês. O processo de ordem e armazenamento de leite, ele não tem que ser ad eterno. Ele tem um tempo para acabar. Até porque, né, a mulher não aguenta ficar nesse processo por muito tempo. E quando é o momento que ele pode acabar? É no momento que eu tenho certeza que a criança já consegue se alimentar de uma fonte sólida, de frutas, de alimentos que são oferecidos no momento do almoço. E como é que eu vou ter esse parâmetro? 90, 100 gramas de alimento sólido é considerado como substitutivo de uma mamada. Então, nesse momento, eu posso ficar tranquilo para retirar aquela mamada e eu posso, por exemplo, já deixar o leite em livre demanda diretamente do seio quando eu estiver em casa. Quando eu não estiver, eu não vou mais precisar ficar ordenhando. E aí, os 6 meses de idade também, o leite humano ele não é mais suficiente para alimentar a criança. Então, nesse momento, a gente começa todas as orientações de introdução alimentar e que o guia alimentar para crianças, né, o mais atual, que é de 2019, ele está excelente, ele está muito completo, né? Foi, inclusive, uma das fontes para essa aula. E aí ele tem já várias, porque quando eu vou orientar uma pessoa, né, se aquela pessoa vai voltar a trabalhar com o bebê com 6 meses de idade, eu já gosto de orientar, né, junto com que horas eu vou dar o leite, eu gosto de orientar, né? Qual vai ser o horário da fruta, qual vai ser o horário do almoço, o leite você pode dar aqui nessa hora, porque vai ser um momento também que o cuidador vai estar ali oferecendo alimentos sólidos. Então, a gente tem que entender que nesse início a criança não come em quantidade, é mais uma experiência sensorial e uma introdução de fato. Então, a gente vai preservar aqueles 120 a 150 ml de leite, mas que, com o passar do tempo, a gente pode ir reduzindo essas porções, né? E aí, antes de falar do caso, que eu ia conversar com vocês e também mostrar o plano que eu gosto de fazer, eu queria só mostrar para vocês, né, que algumas pessoas perguntaram, gente, olha, praticamente para todas as aulas que vocês acho que vêm aqui, eu uso muito artigo, eu gosto de usar artigo, né, porque tem informação nova, informação relevante, né, bons artigos. Então, estou sempre pesquisando. E eu não costumo arquivar artigos. Eu até arquivei um artigo da aula de hoje, eu vou mandar para vocês aqui no chat já já. Mas eu não fico arquivando, porque os artigos eles estão disponíveis, e aí sempre que eu quero, eu vou na base lá, na PubMed e outras bases, e vou buscando, tá? Mas eu tenho aqui na cabeceira, ó, esse livro aqui é um dos livros que eu gosto muito, esse livro aqui, que é o Tratado do Especialista. Deixa eu tirar aqui, rapidinho. Deixa eu tirar esse efeito da câmera. Olha, esse Tratado do Especialista em Cuidado Materno-Infantil, porque é um livro brasileiro, certo? A gente tem vários outros, mas que o que eu tenho aqui mesmo é físico, é esse livro, que tem o volume 1 e o volume 2. Aqui a gente tem muita coisa, ele está todo marcado, ó, porque eu leio muito eles, quando eu tenho alguma dúvida, assim, mais técnica, que eles são livros mais técnicos, né? Então, eu gosto de ver os artigos e os protocolos da ABM. Então, acessem o site da ABM. Várias aulas eu utilizei protocolos da ABM. Tem informação muito nova, informação com base em evidência mesmo, porque todos os protocolos deles, como eu falei, são baseados em artigos e em pesquisas importantes e pesquisas realmente fidedignas.
e são fontes muito importantes. A gente já teve uma evolução, porque nesse ano, agora, 2023, a gente já tem uns protocolos em português, porque não existiam protocolos em português. Esse de uso doméstico ainda não tem português, mas a gente consegue traduzir, né, no sites. Para quem não tiver uma habilidade com línguas, a gente consegue fazer tradução mesmo na internet de maneira fácil, ok? E aí, gente, eu queria falar com vocês uma coisinha aqui, que é sobre o caso atual. Na verdade, eu vou parar de compartilhar aqui, que eu vou enquanto eu falo, eu vou pesquisar aqui uma outra coisa para compartilhar. Primeiro, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, gente, sobre esse assunto que a gente falou hoje, antes de eu falar desse caso. Por favor, falem. Tem algum caso, gente? Vocês têm alguma dúvida? Nada? Não, 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 não. Então tá, então já que não tem ninguém com dúvida, eu vou primeiro mostrar para vocês e vou mandar aqui no chat eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou mandar já algumas coisas no chat, ó. Vocês conseguem ver se. Eu não sei se vocês estão. Deixa eu ver se eu compartilhei a tela certo. Tá, compartilhei. Tá Ó, mostrando. tá, pronto. O que é que eu faço? Ó, veja, eu gosto de fazer uma coisa bem organizadinha, certo? Claro que eu trabalho no PSF, vocês não vão conseguir fazer uma coisa tão. É muita demanda, uma coisa tão específica para todo mundo, mas o que é que eu falei? Vocês fazem orientações, as orientações ali, um papelzinho com orientações, todas essas coisas muito específicas que eu falei, né? O leite congelado por 3 meses, se tirou, pode ficar 24 horas, se não usou, se joga fora. Se tirou o leite da geladeira, pode usar por 48 horas, mas se não usou, joga fora. Se eu tirei o leite da geladeira, pode congelar por 24 horas. Então, assim, coisas muito específicas, vocês podem já deixar padrão. E, como vocês já fazem acompanhamento de puericultura, tem que falar sobre a introdução alimentar. Eu imagino que vocês já façam algum tipo de orientação escrita, tem o cardápio, né, os horários, vocês já podem inserir, né, no caso, para as mulheres que trabalham, alguma coisa relacionada ao oferecimento do leite, né? Mas eu gosto de fazer uma coisa assim, organizada, sobre a alimentação, né? Então, aqui, aquele bebê tinha 4 meses, né? Ela ainda não estava em introdução alimentar. Ah, tá. Então, assim, os horários que vai estar em casa, horário de saída, qual a hora? Então, quanto de leite essa mulher tem que deixar, né? Então, quantos ml ela tem que deixar por dia? Então, eu vou mais ou menos. Aí eu pergunto para essa pessoa: você vai armazenar onde? É no pote, no saquinho? Então, se é pote, cada pote tem 200 ml, vão ser quantos potes? Veja, eu deixo tudo muito explícito aqui para essa pessoa, né? O bebê, quanto é que o bebê alimenta, quanto é que eu vou deixar para que ela tome a cada 2 horas e 3. E eu vou deixando algumas coisas assim, ó. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Pronto, aqui os horários, né? Quando ela ficar de 4 a 5 horas fora, porque essa pessoa ela tinha algumas coisas diferentes na rotina de trabalho dela. Então, quais são os horários que vão oferecer leite? Aqui ofereceu menos porque estava perto de chegar. Quando voltar a trabalhar com 6 meses, então, ó, ela vai sair cedo, só vai chegar mais tarde, né? Quais são os horários que vai oferecer? Aqui já é quando tiver com 6 meses. Veja, eu já fiz um plano aqui, ó, oferecer a fruta, a água, o leite, água, almoço, leite, leite, fruta, entendeu? Então, é uma organização para que essa pessoa que a gente está assistindo, ela possa ter algo, né, realmente para se nortear. E eu vou fazendo todas as orientações como eu falei para vocês, né? Inclusive material que tem que levar para o trabalho, enfim. Então, é um exemplo de um plano individualizado que eu queria que eu tinha dito a vocês que eu ia mostrar. Mas o que eu queria falar agora era o seguinte: eu queria só, era um relato mesmo, eu queria também que vocês pudessem, se vocês quiserem, falar alguma coisa sobre isso, que há 2 semanas atrás, não tem 2 semanas não, tem uns 10 dias, uma pessoa teve um bebê, né, e falou comigo, e eu fui vê-la. Era um bebê, gente, eu costumo falar o seguinte, para mim, eu não sei se para vocês, né, para quem já trabalha assim com bebê, o que é mais difícil de manejar em um processo de amamentação é quando o bebê
ele não pega o peito, né? Quando é uma demanda do bebê. Porque, assim, quando é um bebê que está mamando, que machuca o peito, quando é uma baixa produção, quando é uma alta produção, quando é um fenômeno de Raynaud, quando é outras coisas, é muito mais fácil da gente manejar. Mas tem casos em que são casos muito difíceis, como foi esse caso que eu quero dizer como é esse caso, né? Que ele está sendo muito difícil. Um bebê que nasceu e que ele não mamava, um bebê muito irritado, que ele chorava muito quando tentava se colocar na mama. Então, esse bebê nunca havia mamado. Ele nasceu, na verdade, eu vi esse bebê com logo assim, no outro dia de nascimento, o bebê não tinha mamado, a mulher tinha colostro, um pouco, a gente conseguia tirar um pouco de colostro, não muito, a gente conseguia tirar 1 ml, 2 ml de colostro, né? Que foi suficiente ali por 24, 48 horas do bebê, e depois disso precisou entrar uma fórmula. Realmente o bebê não pegava o peito. Tentei de várias formas, várias posições, mas era aquele bebê muito tenso, que ele chorava muito, né? Embora tentasse mudar de várias posições. E aí, qual era a história desse bebê? Um bebê que nasceu de 37 semanas exatamente, né? A mulher entrou em trabalho de parto porque ela teve uma infecção urinária ainda com 36 semanas, é, e aí, da infecção urinária, ela ficou internada para fazer medicação venosa, a bolsa rompeu e ficou internada ali por alguns dias até que ela realmente entrou em trabalho de parto. E aí, ela ficou em trabalho de parto, só que ela chegou ali a 10 centímetros de dilatação, mas não conseguiu evoluir para expulsão e foi para uma cesariana. Então, esse bebê ele foi muito. Eu acho que ele foi muito movimentado, né? Porque ele era um bebê muito baixo, que estava ali já em vias de nascer e teve que ser tirado por vias altas. Tanto que esse bebê, ele teve algum, não sei, ele está se investigando, ele teve alguma, a mãozinha dele estava um pouquinho torta, talvez algum tipo de lesão, a gente não sabe ainda, ela ainda está fazendo uns exames, indo para o ortopedista para ver, mas ele nasceu, assim, um pouquinho roxo, sabe? Eu acho que ele realmente foi colocado bastante força. E era um bebê realmente muito tenso, né? Aquele bebê que, quando a gente vai colocando no peito, o bebê grita, 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 e ele vai como se fosse jogando para trás, porque ele não quer. E aí, pronto, não, vamos com paciência, porque não dá. Primeira coisa, a gente não pode associar o peito a um evento ruim, isso é muito importante, eu acredito nisso. Se a gente fica forçando a cabeça dessa criança contra o peito, mesmo ela gritando, ela vai associar aquilo como algo negativo. Então, não dá. Qual é a primeira regra da amamentação? Alimentar o bebê. Então, a conversa comigo, com ela, foi essa: olha, a gente precisa alimentar essa criança. Ela não queria de jeito nenhum dar fórmula, como eu falei para vocês. Ele passou, acho que as 48 horas só com colostro, mas quando eu fui lá, que foi no segundo dia, eu tirei uma quantidade, mas que não era jamais suficiente, assim, eu falei com ela. E no terceiro dia eu conversei: olha, ela não, eu não quero dar fórmula, porque olha, o seu bebê precisa ser alimentado, certo? Seu bebê tá bem, ele é um bebê saudável, ele tá tomando colostro, mas você consegue tirar 2 ml de colostro, que é muito bom para ele, mas não é suficiente mais para alimentar. A gente precisa alimentar ele, porque se ele não se alimentar, ele não vai conseguir mamar também. Porque além de tudo, a gente dormia, o bebê dormia, ele dormia muito. Era muito difícil de acordar. Por que que ele dormia muito? Porque ele era muito pequenininho, 37 semanas. Isso é comum. Só que aí, quando a gente conseguia acordar, que botava no peito, era aquele escândalo, ele não pegava o peito de jeito nenhum. Uma boca pequenininha, muito tenso o bebê. E aí, a gente eu fui seguindo a alimentar o bebê, vamos alimentar. Quando eu conversei com ela já, e aí, assim, ela foi para casa, e quando eu conversei com ela, eles estavam dando o leite, a médica prescreveu uma fórmula, estavam dando leite com seringa na boca do bebê. Então, aí eu falei, não, eu vou na casa para conversar com vocês. Quando eu cheguei lá, mais uma vez, muito choro, o bebê não pegava. E aí, o que é que a gente pensa nessa hora? Olha, a seringa não é a melhor coisa que pode existir, né, nesse momento. Por quê? Porque a seringa, praticamente, o pai estava gotejando, se ele já tinha um boquinha pequenininha, ele ficava só assim, ó, engolindo. Eu não quero o pé, eu não quero essa seringa. Eu também não queria que entrasse a mamadeira, porque era uma coisa que cogitaram. Vamos tentar fazer o sondinha dedo. Por quê? Porque é a coisa que mais se associa. Bebês que rejeitam o peito muito precocemente, a gente tem que associar o ato de sucção né? A gente falou sobre isso, a um prazer, a saciedade, a alimentação. Então, lá vai, sonda dedo,
ensinar o sonda-dedo para o pai fazer, o pai que estava fazendo, que está fazendo. Então, enquanto isso, eu ensinei uns exercícios orais, porque no dedinho ele canulava bem a língua, mas a língua muito para trás. Ele não tinha um padrão mordedor, mas realmente a boca muito pequenininha, muito tenso, muito tenso. Ele abria muito pouco essa boca. E aí, era uma família que tinha condições para isso que eu vou falar. Eu sugeri que, se eles pudessem, né, que eles levassem essa criança no osteopata. Por quê? E eles conseguiram levar. E que foi muito bom. Na segunda-feira, ou foi na terça-feira da semana passada já, eles conseguiram levar no osteopata. O osteopata trabalhou bastante, porque era o bebê realmente que tinha passado por muitos processos ali nesse processo de parto, né? E que ele precisava ter menos tensão. Associado a isso, muito estímulo, com massagem, com exercícios orais e sonda dedo. Enfim, e, associada a isso, ainda no hospital, eu já orientei a questão protocolo para mama. Vamos fazer bombeamento para poder, quando o seu bebê começar a mamar, você ter leite. E antes disso, porque você vai tirando o leite. Então, ela começou a fazer bombeamento, não saía nada. Lá pelo quarto, quinto dia, começou a sair um pouquinho, 10 ml, 20 ml. Ela começou a entrar ali na pojadura, mas é uma pojadura muito sutil ainda, porque ela não conseguia fazer a quantidade de vezes que era necessário, né, ainda. E aí, gente, eu sei que foi o seguinte. Por que eu estou trazendo isso? Porque, de fato, foi algo muito atual e eu quis compartilhar com vocês que paciência, né, e persistência é uma virtude muito grande nesses casos. Eu não julgo jamais uma mulher que no pós-parto, ela desiste, ela realmente dá mamadeira e uma fórmula e pronto, porque é muito cansativo, é muito desgastante, porque você vê a criança o tempo todo gritando, chorando, toda vez que ela pegava para botar no peito, a criança não queria, realmente jogando para trás, e a sensação de impotência é muito grande, né, e ela chorava muito, e eu conversando com ela, e eu disse a ela, vamos esperar um pouco, olha, vamos esperar, paciência. Então, qual é que é o segredo nesse momento? Tentar não inserir os bicos artificiais. Vamos alimentando ele com a fórmula e com um pouco de leite que você conseguir. Então, às vezes ela conseguia tirar 40 ml, então o bebê já está agora tomando 60, bota 20 da fórmula. E aí, a gente vai alimentando, vai fazendo exercício oral, muito pele a pele, coloca ele no seu peito vários momentos, mesmo que ele ainda não, mesmo que ele não mame, mas assim, não vamos fazer isso uma obrigação. Vá tentando, vá tentando, vá tentando. E eis que quando foi ontem, pela primeira vez ele pegou o peito, gente, e ele mamou por meia hora. E ontem, só ontem, ele conseguiu mamar por 3 vezes. Hoje ele já conseguiu. Ela disse que hoje, pela primeira vez, ela conseguiu colocar ele sozinha no peito, sem a ajuda do parceiro, de outra pessoa. Então, assim, ele é um bebê muito estressado ainda, né? Que ainda está se alimentando com a sondinha dele em algumas vezes, mas que ela já está conseguindo. E aí vocês veem que realmente hoje ele tem 10 dias de vida e que ontem, no nono dia, foi a primeira vez que ele conseguiu mamar. Que, em muitos casos, 9 dias já seria realmente um desmame, a pessoa já não teria mais, nem não estaria tentando, já teria desistido. E que, como eu falei, eu não julgo isso, mas que às vezes nós precisamos ser essa balança de dizer que tenha paciência, pode dar certo, vai dar certo, vamos trabalhar, vamos tentar. Você quer continuar? Vamos estimular a mama, porque isso é muito importante, gente, o fluxo fácil. Então, ela, quando fecha na quinta-feira, ela começou a tomar um extrato vegetal, porque ela estava ainda conseguindo de maneira muito tímida produzir leite, sabe? Ela conseguia, assim, tirar... melhor momento que ela conseguiu, as duas mamas, foi 40 ml. Mas uma mulher que está na pojadura, né? Nesses 8 dias pós-parto, eu espero mais que isso. Então, a gente começou um extrato. Ela estava ontem com o peito, assim, vazando. E acho que isso também foi um facilitador, porque tinha um fluxo. Bebês gostam de fluxo. Então, é isso. Não desistam. É difícil, gente. A gente passa, às vezes, 2 horas ali, a gente começa a suar, aquela criança que não mama de jeito nenhum. Mas, assim, a gente tem que ter paciência e tentar dar um tempo mesmo. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat agora. Peço para vocês 2 minutinhos aí. Algumas coisas, né? Uns protocolos. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, tem um pediatra muito famoso chamado Newman. Peraí, Jack Newman. Ele é um pediatra que no mundo da amamentação, ele é a referência de amamentação no mundo todo. Ele foi a pessoa que
que fez os protocolos de indução de lactação, aumento de produção. Ele é o homem mais famoso da amamentação do mundo todo, assim. Eu recomendo que vocês leiam os trabalhos deles. E eu vou mandar para vocês aqui um link, né, para vocês olharem, que foi um link que, por coincidência, ontem eu estava lendo um material e achei esse link dele, que aí ele fala justamente sobre isso, quando o bebê não pega a mama. E era falando sobre exatamente esse caso, que foi o caso que aconteceu comigo. E eu falei, olha, não, a gente está no caminho certo. Eu compartilhei até com a mãe que foi esse aí, nesse link, né? Que aí ele fala, assim, realmente que não pegar o peito é uma condição totalmente contra a sobrevivência humana, né? Porque um bebê precisa sugar para sobreviver, mas que às vezes isso acontece por N motivos e que a gente precisa manejar isso e que a paciência é uma virtude, que a gente tem que dar o tempo a tempo, que a gente tem que dar, né, muito pele a pele, etc, etc. Enfim, que isso vai fazendo com que esse processo vá fluindo, tá? É isso, esse é o link. Eu vou mandar aqui agora só mais esse artigo que foi do uso de álcool que foi, das referências de hoje, basicamente foram alguns artigos, como esse aí, que foi o que eu apresentei, também tinha colocado o QR Code, e esse guia alimentar, não sei se vocês têm esse mais recente, mas é o guia também que eu utilizei, e o protocolo da BM, que aí o protocolo da BM já está disponível lá no site, que vocês já conhecem, né? Que eu já passei para vocês. Então, é isso. O guia alimentar eu estou tentando mandar aqui, mas está dando falha. Agora vai. Pronto. Ok, gente. Vocês querem ter alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Nós vamos possivelmente finalizar no próximo encontro. A princípio, tinha planejado 9 encontros, mas eu acabei juntando o encontro passado, 2 temáticas, e na próxima eu vou falar já sobre desmame, sobre mais 2 tópicos, e a gente vai finalizar antes, a carga horária vai se manter, né, da certificação, mas a gente vai possivelmente finalizar já no próximo encontro, que é daqui a 15 dias. Gente, ok, então, pronto, já enviei aí, então todo mundo assinou a frequência. Então, gente, é isso. Obrigada. E até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.